Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 43, Língua Portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar, ver com mais atenção algumas palavrinhas que se escrevem junto e que muitas vezes a gente vê escrito separado e vice-versa, palavrinhas que tem que escrever separado e que muitas vezes a gente vê escrito junto. E quem já não teve essa dúvida, né? De repente, é junto ou separado? Embaixo, é junto ou separado? E em cima, né? Então, são palavrinhas que a gente tem dúvida na hora de escrever. Então, nós vamos ver o significado delas, em que situações nós escrevemos elas, né? Se são junto ou separado, ok? Então, o objetivo para a nossa aula é usar, né, a ortografia correta destas palavras. As que são escritas juntos, eu escrever junto, e as que são separado, eu escrever sempre separado, ok? Então, peguem lá, pessoal, o caderno de vocês, deixem aberto na matéria de português, separem lápis, caneta, borracha, que durante a aula a prof vai pedir para vocês anotarem essas palavrinhas, tá certo? Para vocês usarem elas de maneira correta, tá bom? Material preparado? Então, vamos lá. Para começar, a prof trouxe uma tirinha da quadrinista mineira Bianca Reis, que nos traz a seguinte ideia. Então, aqui na primeira cena, tem dias que a gente acorda pensando nas coisas ruins da vida. Observem o rosto da moça, né? Ela não está muito bem nesse dia. Chega até a pensar em coisas idiotas. Olha o pensamento dela, como é que está cinza, né? Ela não está pensando coisas boas. Como dormir para sempre. Nesse dia ela não quer nem levantar da cama, né? Ainda bem que tem sempre alguém para abrir as cortinas. Quem será que chegou lá para abrir as cortinas e disse: levanta agora, senão jogo água fria? Provavelmente a mãe, né? Talvez a irmã mais velha, não sei, né? Mas alguém chegou lá e olha a expressão: levanta agora, senão te jogo água fria. Não vai poder ficar dormindo o dia todo, né? Então, na nossa aula, nós, como estamos trabalhando de palavras que se escreve junto ou separado, nós vamos prestar atenção nesta frase aqui, ó. Levanta agora, senão te jogo água fria. Vejam que esse senão está escrito junto, tá? Agora compare esta frase com a frase 2. Se não levantar agora, vou jogar água fria em você. Vejam, né, que as letras que compõem as palavras são iguaizinhas, né? Porém, aqui o senão está junto e aqui o senão está separado, né? Como é que nós vamos saber quando é que eu vou usar o senão junto e quando é que eu vou usar o senão separado? Então, aqui a prof trouxe uma dica para vocês. Olhem só qual é a dica, né? No caso da palavra senão separado, isso é possível, ocorre, né? Porque a gente consegue substituir esse senão por caso não. Então, o senão separado é aquele que eu posso trocar por caso não. Vamos ver? Olhem só. Senão era separado, certo? Se não levantar agora, vou jogar água fria. Vamos imaginar que vocês estão lá escrevendo a frase no caderno de vocês e vocês não sabem se esse senão é junto ou separado. Mas vocês têm anotado no caderninho de vocês que o senão separado é aquele que eu posso substituir por caso não. Vamos ver se dá para trocar? Caso não levantar agora, vou jogar água fria em você. Deu para fazer essa troca? É o senão separado. Percebam que se eu for colocar o caso não aqui em cima, ó, na primeira oração não tem concordância, não tem sentido
eu trocar esse senão junto aqui, ó, caso não te jogo água, não tem coerência eu dizer isso, né? Então, anotem lá no caderninho de vocês, né? O senão separado é aquele que eu posso trocar por caso não, né? Ok? E depois vocês vão saber que a outra situação é aquele que escreve junto. Bem tranquilo, né? Então, aqui a prof colocou para vocês, né? Aquilo que eu já expliquei, que o senão junto eu não posso fazer a troca, né? Para você trocar por caso não, não é possível, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Perceba então que na oração com o senão separado, nós poderíamos trocar pelo senão. Veja só, se você não levantar agora, vou jogar água fria em você. A terceira dica, para vocês não esquecerem jamais, ainda é que no senão separado eu posso colocar uma palavrinha no meio. Tá? Então, se você não se lembrou lá de trocar pelo caso ou não, você vai pensar, já que está separado, no meinho eu posso pôr uma palavra, como a prof colocou a palavrinha você, ó. Se você não levantar agora, vou jogar água fria em você, né? Então, deu para colocar a palavrinha no meio, é separado. Se esqueceu de trocar pelo caso ou não, ok? Mas nós temos mais palavrinhas que geram dúvidas, né, na hora de escrever, se é junto ou separado. Por exemplo, agente separado e agente junto. Então, vocês vão anotar lá no caderninho de vocês também, ó. Já anotaram o senão junto, já anotaram o senão separado, que é aquele que eu posso trocar por caso não, ou eu posso colocar uma palavrinha no meio, né? Do se e do não. Daí é separado, se não é junto. Agora vocês vão anotar agente separado, que é a mesma coisa que nós. Vejam só o exemplo. É importante que a gente ouça o conselho dos pais. Vamos trocar por nós. É importante que nós ouçamos, agora eu fiz a concordância do verbo, o conselho dos pais. Então, agente separado é a mesma coisa que nós. O nós é a norma padrão, é o português correto, é aquele que respeita as normas gramaticais. E o agente é a norma popular, é a fala do dia a dia, né? Porém, se você for utilizar escrito, né, em situações que você pode usar a linguagem informal, não esquece que agente separado, né? Se for equivalente a nós. O agente junto é aquele que faz alguma coisa. É o agente secreto, por exemplo, né? O agente secreto conseguiu desvendar o enigma do roubo. Ou o agente de trânsito, o agente penitenciário, o agente judicial. É a profissão. Esse é tudo junto, certo? Agente separado é a norma popular do pronome nós, ok? Anotaram essas duas situações? Agente junto, profissão, pessoa que faz alguma coisa, olha o exemplo aqui, e agente separado é igual a nós. Muito bem. E tem algumas palavras que são sempre escritas junto, mas que muitas vezes a gente vê escrito separado, né? Até agora a gente viu palavras que são junto ou separado, dependendo da situação. Agora a prof trouxe para vocês palavrinhas que são sempre juntas. Quais são? A palavra devagar é sempre junto. A palavra embaixo é sempre junto. A palavrinha desde, a palavra depressa, né? Então não separa, gente, é uma palavra só, né? Não pode escrever separado. Então essas aqui vocês vão escrever lá no caderninho de vocês. Palavras que eu tenho que escrever sempre junto, devagar, embaixo, depressa, desde, né? A prof colocou até algumas frases aqui de exemplo. Vai devagar para não cair, né? Ó, junto a palavrinha escrita. Seu caderno está embaixo da mesa, né?
Desde ontem estou estudando para a prova. O desde aqui, ó, junto. Vai depressa, para não perder o ônibus. Ó, o depressa aqui, né? Mas por que muitas vezes a gente vê escrito separado? Porque existe o de sozinho, né? Gosto de brigadeiro. Existe o em sozinho, né? Estou em casa, né? Mas o que acontece no em casa, né? Casa é substantivo, dá nome para alguma coisa. Né? E aqui o baixo não é mais um substantivo, né? Não está dando nome para nada, né? Então essa é a diferença, ok? E tem algumas palavras que são sempre escritas separado, né? Por mais que a gente veja em muitas situações escrito junto. Quais são? A partir, o de repente. Então, quando vocês vão escrever histórias, né, fazer historinhas, de repente algo aconteceu. Junto, ó, é separado, nada de junto, né? Tantas vezes eu vi junto com 2 R's, até com R só, que até já falei errado aqui. É separado, de repente, indicador de tempo, né? O que, em cima. E aqui, para a palavrinha em cima e a palavrinha embaixo, tem um truque para a gente não escrever a palavra errado, nem o em cima, nem o embaixo, jamais errado. Vocês vão fazer o seguinte, ó, para decorar o em cima e o embaixo. Vocês vão fazer um V, ó, lá com o dedinho de vocês, faz um V. E vocês vão pensar assim, ó, em cima do V e embaixo do V, certo? Em cima, os dedos estão separados. Então, em cima se escreve separado. Olha o em cima aqui, ó. Em cima separado. Embaixo, os dedos estão juntos, ó. Então, embaixo se escreve junto. Pelo menos o em cima e o embaixo não erra nunca mais, né? Se memorizar o V aqui. Certo, pessoal? Essa é bem legal para vocês decorarem, tá? Então, anotem lá no caderninho também essas palavrinhas que geralmente dá dúvida de escrever. E que essas aqui vocês vão escrever sempre separado. A partir, de repente, o que e em cima. Tá certo, pessoal? Mais algumas que são sempre separadas. Continuem a listinha lá. Por isso, com certeza, a fim de e de novo. Olha um exemplo aqui, ó. Estudei para a prova, por isso tirei um 10, separadinho. Com certeza minha mãe gostará desta flor. Separado, ó, né? Estamos estudando a fim de tirar nota boa, ó, separado, né? Minha mãe de novo me avisou para calçar o chinelo. Ó, de novo aqui, separado. Então, continue lá a listinha de vocês, as palavrinhas que são sempre separadas. E aqui, pessoal, não tem regra, né? O que a gente faz para saber se é junto ou separado? Prática. Tem que escrever várias vezes a palavra, ler bastante, para memorizar mesmo, né? A prática delas que vai fazer com que você guarde aqui na cachola, né? As que são juntas e as que são separadas, tá? Então, é esse lembrete que a prof colocou aqui para vocês, né? A prática da leitura, prática da escrita, que vai fazer com que vocês memorizem essas palavrinhas e não esqueçam jamais. O em cima e o embaixo do V tem a regrinha, né? O agente separado e o agente junto, também o significado vai dizer, né? O senão separado e o senão junto tem a regrinha. Mas as demais palavrinhas é a prática que vai fazer com que vocês usem elas de modo correto, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, a aula vai terminando. Não esqueçam de fazer atividades sobre esse tema, né? A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau!